Aí. Ótimo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coisas do mundo. Quando eu falo mundo, o que vem à sua mente? O que vem à sua cabeça? O que você pensa? Bem, eu fiz algumas perguntas, entrevistei algumas pessoas e eles disseram o seguinte: para muitos, coisas do mundo são música. Muitos dizem, nós, como cristãos, não devemos ouvir música do quê? Do mundo. Ótimo. Para outros, coisas do mundo são roupas, o jeito de se vestir, as escolhas, as peças, as marcas. Para outros, mundo é a questão de entretenimento, filmes, séries. Pode passar o próximo. Mais um. Mas eu queria dizer para você, nós pensarmos biblicamente, se nós formos na palavra de Deus e buscar o que Deus traz para nós, quem diz que o mundo é essas coisas aí, errou, passou longe, errou. Apresento a vocês o mundo. Olha que lindo, redondinho, azulzinho. Esse aí também é o nosso mundo representado, né? Hoje vocês vão conhecer o mundo e eu tenho que avisar uma coisa para vocês, tá? Cuidado. Pode passar o próximo. O mundo é algo... Próximo. O mundo é algo perigoso. Cuidado, viu? Você vai se surpreender. E eu tenho uma notícia ruim para dar. O mundo, além de ser perigoso, ele está entrando na igreja. Próximo. Você já ouviu muitos dizer assim, o mundo está entrando na igreja. Na verdade, você vai ver hoje pela palavra de Deus que isso já começou há um bom tempo atrás. Próximo. Recentemente, a cantora Rafaela Pinho fez uma apresentação em um programa da TV Novo Tempo, e ela usou uma roupa comum, uma roupa cotidiana, não uma roupa de igreja tradicional. Isso gerou uma série de discussões em redes sociais. Muitos que não concordam com a forma com que ela vestiu acabaram se manifestando e dando a sua opinião. E foi um assunto que deu o que falar, né? Algo aparentemente tão simples para uns, para outros já não é tão simples assim. Como dizem, ultimamente a treta foi grande, né? Próximo. Esse aí é o cantor Elvis Presley, uma linda voz, né? Ele está sentado a um piano, logo na sua juventude. E um fato interessante para nós é que nos anos 60 a 70, nas igrejas em geral, e na igreja adventista também, houve uma grande controvérsia, um assunto de muita discussão, de muita, assim por dizer, treta, muita dificuldade. Sabe qual era o assunto em debate nesse tempo? Se poderia ter um piano na igreja. Se o piano era um instrumento adequado para se louvar a Deus e se tocar. Você pode estar chocado com essa informação, mas se informe, pergunte para alguém, quem sabe de idade, que frequenta a igreja adventista, ele vai confirmar o que eu estou dizendo para você. Isso se dá ao fato de que o estilo musical rock, ele começou primariamente, fundamentalmente, ser tocado com piano, né? E o piano estava associado à imagem do rock. E, por isso, alguns na igreja não se sentiam confortáveis com a ideia de se ter um piano na igreja adorando a Deus. Quanta coisa mudou, não é verdade? Próximo. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando se trata de vida espiritual. Elas simplesmente não aceitam mudanças. Elas pensam que, porque aprenderam algo de uma certa maneira, uma determinada maneira, aquilo nunca vai mudar. E elas pensam que espiritualidade é um sinônimo de estagnação. Elas têm muito medo de novas ideias, novos conceitos, renovação, mudança. E isso é algo prejudicial para a nossa vida espiritual.
Porque a palavra de Deus, ela nos traz um conceito muito importante, que um cristão, para que ele esteja de acordo com a vontade de Deus, ele precisa passar por uma experiência diária. E segundo Romanos 12, versículo 2, essa experiência é a transformação e renovação da mente. Diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque nós, como seres humanos, temos certa dificuldade em compreender e praticar os conceitos divinos, os conceitos do reino de Deus, os conceitos bíblicos. E é normal que eu e você tenhamos em nossa mente preconceitos definidos, paradigmas pelos quais nós nos guiamos. É impossível viver sem conceitos prévios, sem paradigmas, sem ter ideias fixas na mente. É impossível. Mas é tão necessário para um cristão ser aberto e livre de preconceitos. A primeira vez que eu estive aqui na igreja, na comunidade adventista de Vila Olímpia, foi há 2 anos atrás. Cerca de 2 anos atrás, eu havia recém-chegado a São Paulo. Era pastor capelão ainda no Colégio Adventista da Viliara, um grande colégio, quase 2.000 alunos na época. E eu lembro que eu só tinha a Lavínia, pequenininha, e eu vim aqui conhecer o culto e gostei muito, fiquei encantado com o culto. E algo que me marcou, que foi na hora do louvor, a minha filha foi para o meio do corredor e ela começou a pular e dançar. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim: olha, há esperança para o futuro. Haverão comunidades, haverão igrejas com mente abertas, que estarão se adequando às novas gerações, à forma de pensar e novas formas de adorar a Deus. Porque eu me preocupo muito com algo do ser humano que se chama preconceito. Pelos preconceitos, o ser humano julga, e ele pega a sua régua dos seus conceitos, e ele tem a tendência de medir o outro. Isso é muito prejudicial. E, embora alguns cristãos mais conservadores de igrejas tradicionais achem que talvez um estilo de louvor como esse, uma música como essa, não seja apropriada, quero dizer para vocês que enquanto estive aqui, daquela primeira vez e hoje, eu não vi nada do mundo aqui. Enquanto eu entrei aqui, fui bem tratado, recebi um sorriso de todos, me senti no meio de uma comunidade de amor, todos estavam dispostos a ajudar, a mostrar onde ficam os locais, e a palavra de Deus diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quantas igrejas eu entrei para pregar, me assentei no banco, ninguém falou comigo. Foram só falar comigo quando descobriram que eu era o pastor, não tinha outro jeito, tinham que falar comigo. E você se sente isolado, você se sente num lugar frio, que nada tem que ver com cristianismo e com Deus. Mas que Deus seja louvado pela comunidade de vocês, pelo crescimento espiritual de vocês. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Não sei quantos já ouviram falar da comunidade cristã dos Amish. Nos Estados Unidos, desde o século XIX, existe uma comunidade cristã. Eles têm alguns conceitos ultraconservadores. Os Amish, eles se vestem como pessoas do século XIX. Eles não utilizam tecnologia, tudo que eles comem, eles mesmos produzem em sua terra, eles não moram em cidades, em centros urbanos, e eles se tornam até motivo de interesse da sociedade, porque por exemplo, quando eu fui aos Estados Unidos, em 2006, eu quis visitar uma comunidade Amish para ver como que eles vivem, tão diferente, algo que chama a atenção, mas para muitos isso não é positivo, isso é negativo, isso beira até o ridículo. Porque quando você vê uma pessoa vestindo dessa maneira e se portando dessa maneira e achando que essa é a maneira correta, de que todas as outras pessoas estão erradas e essa maneira de se vestir é santa, isso evoca em nós alguns questionamentos, alguns pensamentos, não é verdade? E essa comunidade ultraconservadora, ela tem cerca de 200.000
pessoas lá nos Estados Unidos atualmente. E muitas pessoas se sentem muito bem hoje com estilo conservador de ser, de pensar e de viver. Mas pensam que cristianismo tem a ver especificamente apenas com o que se veste, o que se ouve e como se diverte. Bem, próximo slide. É uma citação de Ellen White, o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 459. Isso eu gosto de ler em algumas igrejas mais tradicionais, né? Que pensam que o cristão deve estar sempre aquém da moda, do jeito de se vestir, do jeito de se portar, que as pessoas comuns hoje, normalmente no mundo, praticam. Vamos lá. As mulheres cristãs não se devem dar ao trabalho para se tornarem objeto de ridículo, por vestir diferentemente do... Olha aí, Ellen White está dizendo que devemos vestir como o mundo. Sim ou não? Sim. Apenas no seu devido contexto, com o devido cuidado, é exatamente isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que vestir totalmente diferente do mundo, em alguns contextos, é ridículo. Por isso eu mostrei para vocês o exemplo da comunidade Amish. Caso o mundo introduza um modo de vestir decente, conveniente e saudável, que esteja em harmonia com a Bíblia, não muda nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo de vestuário. Em algumas igrejas que eu passei muito tradicionais, eu tentei trabalhar com as pessoas esse conceito. E eu me lembro bem, no ano de 2013, quando numa comissão de igreja, eu disse para os membros que a roupa social ela não é uma roupa santa. Ela não tem intrinsecamente nada de moral. É uma roupa comum. E quando eu disse isso, eu me lembro que um casal se levantou, eles ficaram vermelhos na hora e começaram a esbravejar, né, e defender a roupa social. Então, eu perguntei para eles, onde na palavra de Deus o Espírito de Profecia está dizendo que a roupa social é especial? Citei o exemplo da gravata. Muitos acreditam que a gravata foi adaptada no século XVIII por um estilista francês dos croatas, né? Os croatas, o exército croata, ele tinha o costume de usar um tipo de chale que se dividia em duas partes, bem parecido com o que nós usamos hoje de gravata. Então, esse estilista, ele adaptou. E alguns acreditam, não sei se é verdade ou não, que ele se baseou no órgão masculino para fazer tal. E eu coloquei isso para eles, olha, e se for verdade? Será que a gravata realmente ela é santa? E ali eu fui trabalhando, contei algumas experiências de, por exemplo, uma igreja em Porto Alegre que eu conheci, onde se plantou uma igreja numa comunidade carente ali da cidade, e os membros estavam indo ao sábado com roupa social, terno, gravata, camisa social. E as pessoas do bairro ali, elas não conseguiram se envolver com aquela comunidade, com aquela igreja. Aí o pastor teve uma brilhante ideia, e ele falou com seus membros, olha, a partir de agora, sábado que vem, vocês estão proibidos de usar qualquer tipo de roupa social. Vocês vão vir para a igreja de calça, jeans, tênis e camiseta, ok? Os irmãos ficaram meio assim, né? Era diferente para eles, e eles fizeram o que o pastor falou. E, dito e feito, a comunidade superou aquela barreira, porque eles viam os adventistas assim como almofadinhas, né? Como pessoas muito distantes da realidade deles. E isso aproximou de tal maneira que a igreja cresceu, se espalhou, discipulou e batizou muitas pessoas ali naquela comunidade. Uma simples barreira ali do local. Isso é que é um assunto tão simples para algum, para outros se torna difícil, não é verdade? Vamos continuar. Próximo. Não peço, diz a palavra de Deus, lá em João, capítulo 17, verso 15. Jesus estava orando, falando com o Pai, e ele orou e disse assim, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque como cristãos, nós somos sal na terra e luz no...
O conceito de espiritualidade, onde a pessoa ela se separa do mundo, da sociedade, ela se isola e ela vai para um monastério para se santificar, esse é um conceito pagão. O conceito de santidade de Cristo, ele passava momentos de oração e intimidade com Deus na montanha, durante, às vezes, noite inteira orando, mas durante o dia ele ia para o meio das pessoas. Ele falava com os párias da sociedade, as pessoas que estavam marginalizadas. Ele entrava na casa de pessoas mal vistas, de criminosos, prostitutas, e ele trazia a atmosfera do céu para as pessoas e buscava essas pessoas no estado de pecado onde elas estavam e levava para mais perto de Deus. E Jesus foi um exemplo para mim, para você e para a igreja. Próximo. Nas minhas reflexões, eu entendi uma coisa. Para mim, o maior problema de algumas pessoas, talvez fanáticas em relação ao estilo de vida entende-se modo de vestir, entretenimento, música. Então, o maior problema de algumas pessoas fanáticas em relação ao estilo de vida não está tanto na interpretação da Bíblia, mas sim na interpretação de Ellen G. White. Como pioneira, como fundadora da igreja, uma das fundadoras da Igreja Adventista e como profeta também, ela escreveu um pouco mais de 100 mil páginas. E se você tirar do contexto, se você não estudar com muito cuidado e carinho princípios de interpretação, você pode usar o que ela escreveu para praticamente provar qualquer heresia que você quiser. Todo tipo de fanatismo, movimento dissidente, perfeccionista e pessoas que têm ideias distorcidas do cristianismo dentro da Igreja Adventista, elas se baseiam unicamente no escrito de Ellen White, quando, na verdade, ela era uma pessoa tão equilibrada. Essa é uma foto de Ellen White com algo decorativo. Não dá para ver tão bem, uma foto antiga, mas ela está usando uma corrente, e essa corrente liga a um relógio, né? Tem até uma história engraçada, que algumas pessoas mais conservadoras que trabalhavam no White State, é o departamento lá nos Estados Unidos, que cuida da obra, dos livros de Ellen White, eles apagaram uma espécie de Photoshop pré-histórico, né? Deram um jeito de apagar essa correntinha de Ellen White, para não dizer que ela não, em seu vestuário, ela não utilizava nada decorativo, nada... Oi? Controle. Ok. Que ela não gostava de se vestir bem. Próximo, essa já é uma foto dela bem idosa. Ela já havia passado alguns anos na Austrália, e ela deu de presente um colar de conchinhas para a sua neta. Essa foto é bem interessante. Próximo. Esse eu vou ler aqui no telão, que a letrinha está pequena no celular. Tolices são apresentadas como verdades importantes. Ellen White quem escreveu isso. E alguns, de fato, as estabelecem como pontos decisivos. Satanás sabe que, se puder fazer com que homens e mulheres se absorvam em detalhes insignificantes, as questões de maior relevância serão deixadas sem atenção. Ele fornecerá matéria suficiente à atenção dos que estiverem dispostos a pensar em assuntos fúteis e sem importância. Aquela história que Jesus fala que alguns olhavam um cisco no olho do seu irmão, mas não olhavam uma trave no seu próprio olho. Próximo. Então, eu já falei do que não é o mundo, mas o que é o mundo? Vamos descobrir o que a Bíblia diz a respeito? Vamos lá? Então, abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15. No final lá do Novo Testamento, bem próximo ao livro de Apocalipse, nós temos a Epístola de 1 João, capítulo 2, verso 15.
palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Especialmente nessa tradução que eu utilizei, tem alguns termos aqui bem arcaicos, né, bem antigos. Nós vamos agora analisar um pouquinho esse trecho das Escrituras. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ou, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Ou é uma coisa, ou é outra. Os dois não dá para ter. Ou a pessoa tem na sua vida amor ao mundo, ou ela tem amor ao Pai. O mundo já se introduz aqui como um sistema de oposição a tudo aquilo que Deus é. E Deus é o quê? Deus é amor. E o mundo ele prega uma outra filosofia, um outro conceito. Amor a si mesmo. O verso seguinte, então, explica. Ele vai detalhando o que o mundo é. Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? 3 coisas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O que seriam essa palavra tão diferente? Concupiscência. Em grego, a palavra epitomia. Epitomia se refere ao desejo da carne. Epitomia tem que ver com a indulgência do mal, né? Do pecado. Tem a ver com desejos e inclinação da natureza sensual, da humanidade caída e da natureza sexual. Isso tudo tem que ver com concupiscência da carne, epitomia da carne. Bom? Vou dar um exemplo. Jesus Cristo foi tentado exatamente nesse sentido, da concupiscência da carne. Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, e ele estava no deserto, ele sentiu muita fome, e então Satanás se apresenta para ele como um anjo de luz, no primeiro momento até enganando a Jesus, já que naquele momento ele estava sentindo a ausência do Pai, e Jesus Cristo abriu mão dos seus atributos quando se tornou homem. É bem complexo entender como que foi o ministério de Jesus aqui na Terra, mas Satanás se apresenta como um anjo de luz, e Jesus não sabe se ele era um anjo de luz ou não, ele ia ouvir suas palavras e julgar, e o anjo diz para que ele transformasse algumas pedras que haviam perto ali em pão. Só que houve algo que fez com que aquele anjo de luz tropeçasse. Ele disse o seguinte: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Houve uma partícula, uma palavrinha, se. Há 40 dias atrás, Jesus havia sido batizado por João Batista, e foi um momento fantástico, porque quando Jesus entrou nas águas e foi batizado pelo seu próprio primo, naquele mesmo momento, apareceu uma pomba no céu, representando o Espírito Santo, corporeamente, iluminando aquele lugar com luzes divinas, e do céu se ouviu uma voz, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, alegria. Deus nunca havia falado à humanidade. Como assim, pastor? Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Jacó. O livro de João nos explica, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seu seio é quem o revelou. Jesus Cristo, todos os momentos em que Deus entrou em contato com a humanidade, era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no tabernáculo antigo israelita,
Jesus Cristo era a Shekinah, aquela luz que emanava da arca. Jesus Cristo era o anjo do Senhor que se apresentava aos patriarcas. Sempre foi Jesus. Mas naquele momento em que Jesus se batizou, Jesus estava no rio, o Espírito Santo estava em forma de pomba, e quem foi que falou? Pela primeira vez, Deus Pai. Naquele momento, Jesus teve certeza absoluta. Não era Maria explicando o seu nascimento milagroso, que contrariava as leis da física e as leis da orgânica, as leis biológicas. Não era Maria explicando as profecias de Daniel para o seu filho, dizendo que ele havia nascido exatamente na data que a profecia das 70 semanas de Daniel 9 apontava, que o Messias deveria nascer. Não. Naquele momento, Jesus Cristo não dependeu só de fé. O próprio Pai falou: você é o meu filho, que eu amo. Jesus Cristo saiu radiante dali, feliz. Eu realmente sou filho de Deus. Mas foi estranho, porque no mesmo momento que ele saiu do Rio Jordão, o Espírito Santo o levou ao deserto, e para ser tentado. E Deus, que agora falou que o amava e que ele era realmente o filho, dá as costas para o seu filho. E Cristo sente agora uma ausência do Pai. E ele é tentado durante 40 dias, 40 noites. E aí aparece um anjo dizendo assim: se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus lembrou na hora: não, eu sou o Filho de Deus. Tem uns detalhes interessantes no texto em grego, né? Ele usa uma palavra específica em grego, que quando ele diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não usa a palavra logos, que é a palavra grega para a palavra escrita. Ele usa uma outra palavra grega, que é exatamente a palavra para a palavra falada. Ele disse assim: eu sei que você não é um anjo de Deus, e eu não vou viver, não vou acreditar do que você falou, eu vou viver e acreditar na palavra que o meu Pai falou. Não é de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que saiu da boca de Deus. 40 dias atrás, ele falou para mim que eu era o filho dele. Então não venha me dizer se és o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Aí Satanás se revela como o arqui-inimigo de Jesus, como um anjo mau, e começa um diálogo aberto com Cristo Jesus. A próxima tentação de Jesus tem que ver com a segunda característica do mundo, a concupiscência ou a apitomia dos olhos. E o que será a concupiscência dos olhos? Que, segundo João, é um dos 3 aspectos que envolve o mundo. A concupiscência dos olhos é uma referência ao prazer mental, estimulado através da visão e da imaginação. Todo tipo de pecado que tem a ver com pensamento, que tem a ver com visão, que tem a ver com se imaginar coisas, está na categoria da concupiscência dos olhos. E Jesus Cristo explicou isso bem, porque na sua época os judeus não entendiam muito bem a espiritualidade e profundidade da lei. Jesus disse assim: se você, com um pensamento impuro, olhar para uma mulher que não for sua esposa, você já está adulterando. Então, a concupiscência dos olhos, ela tem que ver com a imaginação impura e com pensamentos que não são de acordo com a vontade de Deus. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas se alguém usa gravata ou não, se alguém usa roupa social ou não. Talvez dezenas de pessoas em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil não conseguem nem no momento sequer da semana manter o seu pensamento puro. Pensam em coisas pecaminosas e erradas. E muitos estão preocupando com coisas sem importância. Quando, na verdade, o mundo ele é muito mais perigoso do que se imagina. Satanás também tentou a Jesus com a epitomia dos olhos, com a concupiscência dos olhos. Nós não sabemos exatamente como Satanás fez isso, mas ele é poderoso e tem capacidade também de criar tecnologia. Talvez ele tenha feito aparecer uma grande tela na frente de Jesus, talvez ele tenha feito mesmo uma projeção de imagens, uma
realidade virtual? Não sabemos. O fato é que Satanás começou a apresentar perante Jesus as coisas mais lindas e fantásticas do planeta Terra. E ele falou assim: Jesus, tudo isso aí é meu. O que Satanás falou naquele momento? Era verdade ou era mentira? Verdade ou mentira? Uns falaram mentira, outros verdade. Era verdade. O planeta Terra era de Satanás, antes da cruz. Por quê? Porque Deus criou o planeta Terra perfeito e entregou o direito de governar o planeta Terra para o seu representante legal, que era Adão. No momento que Adão pecou, o que ele fez? Passou o seu direito de governar para Satanás. E Satanás se tornou um príncipe deste mundo. Um dos motivos pelos quais Jesus veio aqui à Terra foi para derrotar Satanás e tomar de volta as chaves do reino. E porque Jesus venceu na cruz, hoje Jesus é o príncipe deste mundo. Amém? Mas Satanás deu um jeitinho mais fácil para Jesus. Talvez o jeitinho brasileiro, né? Existe essa expressão. Jesus não precisa de cruz, não precisa de coroa de espinhos, não precisa de cuspe na cara, não precisa Jesus de passar vergonha nu pregado na cruz, não. Que é isso, Jesus? Faz o seguinte, o mundo é meu, eu dou para quem quiser. Ajoelha só um pouquinho, abaixa só um pouquinho, assim, nem precisa ajoelhar lá no chão, não, só um pouquinho, e me adora. E é meu, eu dou para você. Imagina o tamanho da tentação que foi para Cristo Jesus, que sabia o peso que ele iria enfrentar no futuro. Mas Jesus disse, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Jesus venceu essa tentação também, amém? E eu e você também podemos vencer. É possível ter pureza mental. Tudo aquilo que é bom, justo, amável, se algum louvor há, se alguma virtude há, seja nisso que colocais o vosso pensamento. Quanto mais pensarmos nas coisas do alto, quanto mais buscarmos a Deus em oração, na sua palavra, quanto mais comunhão tivermos com Deus, mais nossos pensamentos serão puros. E o terceiro prisma, o terceiro aspecto do mundo, o que é? Soberba da vida. Em grego, soberba alazoneia. Essa palavra se refere a vanglória, ostentação, demonstrada pelos bens do mundo, toda essa ideia de consumismo, capitalismo, a armadilha do materialismo, onde todos pensam que a felicidade depende daquilo que eu tenho ou não tenho, daquilo que eu posso comprar ou não posso comprar. A soberba da vida tem que ver exatamente com esse problema tão moderno que nós enfrentamos, onde todo um sistema de marketing, mídia, nos faz ter um desejo enorme por um determinado produto, celular, carro. Os produtos são múltiplos. E quando nós adquirimos, esse mesmo sistema faz com que nós fiquemos infelizes com esse algo que nós adquirimos, porque já existe um novo e melhor. E assim as pessoas vivem nesse ciclo vicioso, naquela alegria de obter e na infelicidade de você se adquirir algo e ter algo que é melhor do que aquilo que você adquiriu. E a soberba do mundo tem que ver com isso aí. Jesus foi tentado também nessa esfera? Como? É que entra algo que eu fui entender, depois que eu estudei um pouco melhor a palavra de Deus, a última e terceira tentação de Jesus. Diz a palavra de Deus que Satanás tomou a Jesus e foi um momento realmente humilhante, onde Jesus estava fraco, debilitado fisicamente. Satanás muito provavelmente pegou a Jesus no seu colo. Jesus não tinha nem como oferecer resistência. E Satanás foi voando com as suas asas do deserto da Judéia até a cidade de Jerusalém, com Jesus em seu colo. E para onde Satanás foi? Satanás voou para o pináculo do templo. Aqui tem uma foto moderna da Jerusalém atual, tá bom? Aqui é o chamado Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações, seus lamentos. Eles choram porque a glória do templo se desfez. No ano 70 da Idade Moderna, o general Tito, do Império Romano, invadiu a Jerusalém,
destruiu a cidade, destruiu o templo, e a única parede do templo que sobrou foi essa parede aqui. Essa parede data do templo de Jesus, era uma das paredes do templo de Herodes nos tempos de Jesus. Por isso é o Muro da Lamentação. Do lado de lá, ainda no complexo do templo antigo, foi construída uma mesquita muçulmana. Mas aqui bem perto, nós temos algo que era chamado naquela época de pináculo. No templo havia uma torre bem alta chamada Pináculo, e havia uma profecia antiga, judaica, que dizia que quando o Messias de Israel viesse, ele iria colocar os pés sobre o pináculo, e todos os judeus de Jerusalém iriam contemplar naquela altura. Imagina a altura que o pináculo ficava, que estão as pessoas aqui, a torre. E eles iriam contemplar e saber que aquele era o Messias. Satanás agora dá uma ajudinha. Pega Jesus, leva ao pináculo e fala assim: bem, você não aceitou minhas duas propostas anteriores, mas agora você vai aceitar. Agora eu quero te ajudar de verdade. Faz o seguinte: você é o escolhido, você é o Messias ungido. Nada pode acontecer com você. A palavra de Deus diz que Deus aos seus anjos dará ordem para que te guarde. Então pula daqui de cima. Os anjos vão vir te segurar. Todos os judeus vão ver essa cena fantástica, o Messias sendo resgatado por anjos e colocado novamente no alto do pináculo. Todo mundo de Jerusalém vai saber que você é o Messias e vai te aceitar. Perdão. E assim Satanás disse: eu quero te ajudar. Faça isso, todos irão aceitar você como Messias. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu sei que Deus vai me proteger, mas eu não preciso me colocar em risco desnecessariamente. Não é assim que eu irei fazer a vontade e os planos de Deus para mim. Aqui tinha uma outra ilustração, eu esqueci, né? Jesus lá, uma pintura, né? Um desenho. Vamos lá para o próximo. Todos os pecados que existem hoje, que nós, de certa maneira, somos tentados, eles entram nessas 3 categorias. E quais são? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tudo que há no mundo, ou seja, todo o sistema que se opõe a Deus, tem a ver com essas 3 coisas. E segundo a palavra de Deus, isso é o mundo. O mundo não é uma música com bateria, mundo não, a palavra de Deus não diz isso. O mundo não é uma roupa, o mundo não é... E olha só, vamos pensar aqui um pouquinho. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Segundo esse texto, o soberbo, o orgulhoso, ele é o quê? Mundano. Você já viu alguma pregação na sua vida onde um pastor, um ancião subiu aqui e disse que uma pessoa que é orgulhosa ela é mundana? Não. Eu nunca vi. E esse sentimento de orgulho da vida, essa arrogância, essa autossuficiência, né, essa importância pessoal exagerada, João deplora isso como uma característica mundana. Mas hoje na igreja, nós vemos muitas pessoas mundanas, nas suas roupas sociais, com as suas gravatas, com a sua música tradicional, cheia de orgulho no seu coração. E Satanás feliz, porque a pessoa está se preocupando com coisas pequenas e tem engolido, literalmente, camelos. Coado mosquitos e engolido camelos. Bem, o mundo é muito mais perigoso do que Satanás quer que pensemos que ele é. Outra citação, escrita em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 171. A mente dos fariseus estava absorvida com assuntos que não tinham valor. Eles passavam por alto preciosas verdades da palavra de Deus para discutir tradições transmitidas de geração em geração, as quais, de maneira alguma, diziam respeito à sua
salvação. O fariseu se preocupava com quantos metros alguém caminhava no dia de sábado. O fariseu se preocupava até se alguém desse um cuspe perto de uma árvore no sábado, porque a saliva contém água e a água da saliva poderia, de certa maneira, regar aquela árvore, e regar no sábado seria pecado. O fariseu se tomou de tantas coisas sem importância, sem significância, e se afastaram da palavra de Deus. Jesus olhava para ele e dizia: olha, vocês anulam a palavra de Deus com as suas tradições. Se o pai ou a mãe de vocês está necessitado de bens financeiros, e vocês não querem vender algum terreno, algo de posse de valor que vocês têm, vocês dizem: isso aqui é uma oferta ao Senhor, isso aqui é corbã. Eu não posso vender para ajudar os meus pais. E assim vocês invalidam o mandamento: honre a teu pai e a tua mãe. Os fariseus haviam se afastado da palavra de Deus e da vontade de Deus. Bem, vamos encaminhando para o final. Existe hoje uma ideia muito comum nas igrejas adventistas, o mito da idade do ouro. No passado as coisas eram o quê? Melhores, né? Que saudade da minha... O que fizeram com a minha igreja? Eu ouço tantas pessoas dizer isso. Bem, o Novo Testamento, ele não esconde a quantidade de problemas que a igreja primitiva tinha. Se você vai estudar agora no guia de estudos, às 10 horas da manhã, quando começa o programa de estudo, nós chamamos de lição da escola sabatina aqui, né? Você vai descobrir quantos problemas tinha a igreja primitiva. Mas aqui eu vou listar alguns deles. Na igreja primitiva havia quem mantinha relações sexuais com a própria madrasta. Isso Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5. Na igreja primitiva havia quem promovia bebedeira na Santa Ceia. Está lá em 1 Coríntios 11, verso 23. Na igreja primitiva havia quem defendia racismo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 12. Na igreja primitiva, infelizmente, havia quem pregava com segundas intenções, interesses desonestos. Isso existe hoje, não é verdade? Mas já existia naquela época. Havia até quem prestava culto a anjos, adoração a anjos, igreja cristã antiga. Paulo diz isso em Colossenses 2,18. Havia aqueles que queriam favorecer aos ricos e desprezar os pobres. Tiago cita isso. Na igreja primitiva, havia quem defendia a idolatria e participação em cultos pagãos, onde haviam ali rituais terríveis. Sacrifício de crianças e outras coisas mais. Bem, meu objetivo aqui não é falar do defeito da igreja primitiva, porque você encontra muito mais nas Escrituras. Mas ser humano é ser humano desde que o mundo existe, carente da misericórdia e do amor de Deus. E não era diferente no passado. O mundo, infelizmente, segundo a Bíblia, já está atuando na igreja há muito tempo, desde Adão e Eva. Tiago diz o seguinte: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ele diz também: a religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminada do mundo. Tiago fala muito sobre mundo. Para Tiago, o mundo é quando um cristão faz um tratamento bajulador ao rico e uma indiferença insensível ao pobre. Tiago fala disso lá na sua carta, capítulo 2, verso 1 a 4. Palavras de críticas descontroladas. Para Tiago, isso é mundanismo. Sabedoria terrena, animal e demoníaca, inveja, ambição, para Tiago isso é mundano. Arrogância, Arrogância, para Tiago, isso é mundanismo. Ciúme, egoísmo, falta de limites no uso da língua, palavras críticas descontroladas, brigas e disputas sobre certas questões na igreja. Tiago fala sobre tudo isso e diz que isso é mundanismo.
É curioso que as pessoas nunca associam mundanismo a soberba, desejos carnais, pecados mentais, e que é justamente o que a Bíblia diz que é. Nunca associam o mundanismo a arrogância, ciúme, egoísmo, crítica, disputa e falta de amor. Queridos amigos, queridos irmãos, queria vos dizer nessa manhã, o mundanismo não tem que ver com estilo de louvor contemporâneo, o mundanismo não tem que ver com a forma de se vestir. O mundanismo tem que ver com o pecado no coração. E esse somente Cristo Jesus pode nos livrar. O relacionamento com Deus, o estudo da palavra, a experiência em comunidade, isso é o remédio contra o mundanismo. Sabe, Jesus Cristo está voltando muito em breve. E Ele quer que eu e você sejamos agentes do bem. Ele quer que nós sejamos soldados nesse exército que luta contra o mundanismo. E pela graça de Cristo Jesus, eu e você podemos ser mais que vencedores. Eu queria convidar a Angélia aqui à frente. Vamos terminar essa mensagem cantando uma música, louvando ao nosso Deus. Que ao ouvir as palavras e a mensagem dessa música, que o Espírito Santo toque o seu coração mais uma vez. Que o Espírito Santo tire de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, todo traço de mundanismo, e nos ajude a ser agentes do bem, para com palavras e com exemplo, pregarmos que Jesus vai voltar e que Ele volte em breve. Amém? Olhando ao leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. E a nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Som de um clarim soa como trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, e os santos vestidos de luz proclamam na cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar
seu povo se unir, Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a emoção de ver Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcar seu amor e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra mudar, vim transformar os teus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar este mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Feche seus olhos assim como você está. Grandioso Deus e Pai que habita nos céus, toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado, Senhor, pela bênção que é ter a Tua palavra conosco. Senhor, nos ajude, através do Espírito Santo, a andarmos sempre nos Teus caminhos. Pai, tira de nós tudo que há do mundo em nosso coração e nossa mente e nos ajude a ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Abençoa, Pai, essa igreja, que possa seguir cumprindo o Teu querer, a Tua vontade e pregando o Evangelho eterno. E esteja, Senhor, com todos nós, que o Espírito Santo seja derramado sobre o Teu povo, que o Evangelho seja pregado com poder e que em breve Jesus volte nas nuvens dos céus. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um bom restante de tarde.